Olá, eu sou Álvaro Azevedo Orion, apresentarei aqui minha pesquisa de iniciação científica com o tema Edifício Gentil, Validação e Aplicação de Parâmetros, orientado pela professora Gabriela de Souza Tenório. Do que trata o edifício gentil? O edifício gentil consiste em um conceito que relaciona o impacto da interface do edifício com o espaço urbano. Essa relação corrobora com a formação de um espaço urbano hostil ou gentil. O papel do edifício na formação de um espaço urbano que atraia e retenha pessoas ou que as afaste. A pesquisa buscou qualificar, validar e conceituar o edifício gentil em seus contextos diversos. O objetivo foi aplicar uma avaliação crítica dentro da conceituação e a pertinência das qualidades do edifício gentil, ou seja, a influência da interface do edifício no espaço urbano. O conceito e os parâmetros foram estabelecidos em artigo publicado pela professora Gabriela Tenório, orientadora dessa pesquisa. A metodologia partiu de analisar as categorias de forma isolada, revisar o texto base, pesquisar as palavras-chave de cada categoria e expandir o referencial através dos exemplos de edifícios hostis e gentis trazidos pelos alunos da disciplina de avaliação de pós-ocupação de espaços urbanos. A partir da forma que algumas categorias do edifício gentil foram primariamente estabelecidas, as categorias ganharam maior clareza durante o processo de pesquisa, com algumas proposições de mudanças e adições que são apresentadas como resultados dessa pesquisa. A primeira categoria está relacionada ao edifício estar no nível do solo. O desnível apresenta dificuldades em relação às categorias do edifício gentil, que podem ser contornadas ou ignoradas. De qualquer forma, interferem na relação público-privada por opção ou por necessidade. Apesar da questão básica de não haver desnível, há uma questão qualitativa de como esse desnível foi solucionado. Na segunda categoria, tratamos de alinhamento e frente. Segundo Jacobs, a configuração e definição dos espaços públicos são estabelecidos a partir dos edifícios. Limites claros favorecem a segurança e cuidado com esses espaços. Em grande parte dos casos, se tratando dos limites especificamente, as definições do alinhamento são estabelecidas no planejamento urbano e projeto urbanístico. Agora, se tratando das frentes, dar ombros ou costas ao espaço público não está necessariamente ligado ao alinhamento. Entretanto, o enunciado da categoria traz uma inversão de valores do que seria essencial. Por isso, proponho que mude o enunciado para este. O edifício gentil torna suas frentes para o espaço público, configurando-o e alinhando-se a ele. A terceira categoria estabelece que o edifício gentil convida e recebe o pedestre e o ciclista antes que o automóvel. É de comum entendimento que se deve priorizar os meios de transporte não motorizados e de transporte coletivo. Como número 4, temos que o edifício gentil abre portas para os espaços públicos. Ao falar sobre portas, busca-se o entendimento de que há uma movimentação de pessoas que interessa nessa categoria possibilidade de interação, uma dinamicidade do espaço público. Na quinta categoria, buscamos estabelecer a relação do edifício com as janelas para os espaços públicos. Dentro da definição dessa categoria, cabe ressaltar a necessidade de transparências no nível do térreo para além dos níveis superiores. Jane Jacobs atribui aos olhos da rua a segurança da rua, sendo essa uma das características essenciais para que essa rua receba as pessoas. Na categoria seguinte, temos que o edifício gentil não usa muros ou elementos opacos em seus limites. Comparando essa categoria com a categoria anterior, temos objetivos essencialmente semelhantes. Ou seja, o objetivo é permitir a comunicação visual entre a área interna e a externa do edifício. Dessa forma, se tornou pertinente repensar essas duas categorias, de forma que elas fiquem mais globais. O parâmetro que engloba esses dois diria o seguinte: o edifício gentil permite a comunicação visual entre a área interna do edifício e o espaço público. O sétimo parâmetro diz respeito ao edifício não utilizar elementos da arquitetura hostil para afastar pessoas. A arquitetura hostil pode se manifestar de diversas formas, seja ela por ausência de lugares de estada e sombras, seja ela pelo design do mobiliário urbano, ou elementos colocados para impedir certas práticas. O último parâmetro trata da capacidade do edifício de afetar o microclima exterior. O conceito desse parâmetro evoluiu de microclima para conforto. Portanto, tratando-se da busca por conceituação e validação de parâmetros para o edifício gentil, busca-se expandir para além do clima as questões de conforto, incluindo conforto sonoro e luminoso. Em conclusão, o conceito de edifício gentil é importante para o pensamento de projeto de forma que colabore com o espaço urbano. Classificar o edifício gentil trata-se do resultado do que aquele edifício tem para contribuir com o espaço urbano.